Fica à vontade, Kelly. Mas sejam bem-vindos oficialmente, né? Isso aqui é o mirante Inhanguçu. Inhanguçu, na língua nativa, seria campo alto de vegetação rasteira. Então, o que significa? Significa que, embora nós estejamos num ambiente de mata atlântica, porque toda essa nossa região aqui é mata atlântica, a especificidade dessa mata atlântica chama-se ombrófila densa montana. Por quê? Porque é uma região de altitude e que a vegetação ela é muito rica, muito densa e com um alto grau de umidade. Só que independente disso, esse campo alto, embora hoje ele esteja aqui com muita braquiária, ele seria um cerradão dentro da Mata Atlântica. Por quê? Porque essa base rochosa impede que árvores se instalem aqui para que formem uma vegetação como aquela. Vocês estão hoje sobre um local que tem uma importância geológica, histórica, geográfica muito grande e muito rica. Para a gente entender, voltando aí a milhões de anos, quando nossos continentes foram formados, nós estamos na região com as maiores altitudes da região metropolitana de São Paulo e de Guarulhos. Então, nós estamos hoje sobre um monte com 960 metros de altitude. Aquele ali é o Serra do Itabiraba, Pico do Gil, que é onde estão aquelas antenas de telefonia, que foi uma das primeiras instaladas, né, em São Paulo, que é a maior altitude da região metropolitana do estado de São Paulo. Então, quem acha que, na verdade, o Pico do Jaraguá é o mais alto, não, o Pico do Jaraguá é o mais famoso. Mas a maior altitude está no Itabiraba, 1.422 metros de altitude. Mata Atlântica completa. Tem como chegar lá por estrada, né? Estrada para carro mesmo. Só que hoje ela está sobre cuidados da Ambev, porque eles têm estrategicamente uma das melhores águas, né, de São Paulo, porque nós estamos sobre uma região hidrotermal, então as águas daqui são excelentes. Não é à toa que esse bairro chama Água Azul, porque a água daqui, ela, além de ser deliciosa, é que vocês não vão ter tempo de fazer o comparativo, mas se vocês fossem colocar no copo a água lá de São Paulo, na torneira, no mesmo copo, copos idênticos, a água daqui e a água de São Paulo, você percebe que eles já têm uma turbidez na água de São Paulo, comparada com a cristalinidade dessa água daqui, porque ela é muito rica em minerais. Então assim, gente, esse morro aqui então em Inhanguçu, ele tem uma importância geográfica muito legal, porque ele divide bacias hidrográficas. Todo mundo lembra de geografia na escola, bacias hidrográficas? Então, aquele pontinho vermelho que tinha no mapa, que indica para onde, quando a chuva cai, para onde a água corre. Então, o que nós temos aqui, à nossa direita, são as águas que correm para a bacia do Alto Tietê, que vão para São Paulo. Tudo que nós temos à nossa esquerda, as águas elas correm para a bacia do Paraíba do Sul. Nós estamos naqueles micro afluentes que formam o Rio Jaguari e que vão desembocar sentido Rio de Janeiro. Olha que lugar legal. Então não é só um monte, é um local com história, é um local que tem uma importância geográfica muito grande. A parte de história também é muito legal, porque nós sempre ouvimos falar da mineração do ouro no Rio de Janeiro. Só que a gente aprendeu que, na verdade, aqui, menos de 8 décadas depois que o Brasil foi descoberto, já havia mineração de ouro aqui, nessa região. Especificamente nessa região aqui de Guarulhos. Então, gente, olha que legal. Imaginem vocês que quando começou-se a subir, desceu o litoral, desceu-se lá de Porto Seguro, começou a ter todo movimento dos bandeirantes rumo ao grande continente que eles tinham encontrado, chegaram lá em São Paulo, lá na Vila Paulista. Todo mundo já frequentou o pátio do colégio? Então imagina que lá do pátio do colégio, lá de trás do pátio do colégio, do alto da Avenida Paulista, e também do alto da Avenida Paulista, você consegue avistar toda a baixa do Rio Tietê. Da baixa do Rio Tietê, eles viram que existia então lá o Planalto Paulista,
essa grande depressão e essas grandes montanhas. E um bandeirante com muita disposição, parecida com a de vocês, assim, né? Para andar bastante o dia inteiro. Veio de bike? Desbravou. Não, naquela época era mula, né? Burros e mulas. Desbravou todas essas terras aqui. E nesse desbravar de terras, passou-se a várzea do rio Tietê, entrou na várzea do rio Baquirivu, chegou-se no ponto de inflexão entre as montanhas. Então, lá a gente tem a primeira serra quando vocês estão vindo de São Paulo, sentido Cabo Sul. Depois a gente tem a formação da Serra do Bananal. E aí a gente tem esse ponto, que na verdade quando eles vieram de lá, assim, pô, aquele ponto está um pouco mais fácil a gente atravessar para ver quão grande é o mundo depois dessas serras. E aí aqui ficou sendo a Serra do Itabiraba. Voltando a falar do primórdio da geologia, o movimento geológico que rasgou essa terra há milhões e milhões de anos atrás, provocou esse cenário que vocês estão vendo aqui. Essa formação geológica está catalogada como geoparque. Essa formação geológica é xisto, né? Então, assim, é uma formação de rochas que foram aí muito intemperismo, muito fragmento de rocha que ao longo de milhares e milhares e milhões de anos foram se posicionando uma em cima da outra até formar todas essas rochas que nós estamos vendo aqui. E olha que interessante, aqui a gente tem o xisto. Por que ele está todas posicionadas para lá? Porque foi a forma como o vale foi aberto, gente. Imagina a grandiosidade do evento geológico que fez essa terra ser rasgada dessa forma. Então aqui nós temos o xisto, a base lá embaixo, toda de basalto e quartzo. Lá do lado de lá nós temos o granito da pau-pedra, como mais conhecido, né, granito. E lá nós temos uma classificação única, né, de rocha chamada Itabirito, que ela parece um xisto, só que ela é bem mais escura. Todo esse vale, por ser uma região hidromineral, região de atividade vulcânica muito intensa há muito tempo atrás, quando esse vale abriu e essa água fluiu, aqui para baixo essa região ficou como sendo uma área de... Isso sou eu? Ai, que vergonha! Que vergonha! Gente, tem sinal aqui em cima, olha que legal! Nossa, que top! Hora do comercial. Não é? Aí assim, imagina que essa região toda, essa região baixa formou-se aluviões, essa terra que foi sedimentando, que foi sendo carreada ao longo de milhões e milhares e muitos anos, formou-se naquela região baixa, uma das regiões mais ricas de ouro do Brasil. Então, no ano de 570, já era minerado ouro. Então, assim, 70 anos depois do descobrimento do Brasil, essa região já era minerada ouro. E Minas Gerais, a região de Minas Gerais, só começou a ser explorada depois que eles desbravaram Itaberaba, perceberam que o mundo estava muito grande ainda para lá, e as rochas daqui, porque até então o ouro era ouro de aluvião. O que é ouro de aluvião? Ouro de riacho. Revirava-se o riacho, você encontrava as pedras de quartzo com ouro incrustado nessa rocha. E depois o ouro de peneira, que é o ouro com pó de ouro e ouro em grão. Quando essa mineração começou a ficar mais difícil, e teve que se fazer a extração, começar a cavar a rocha, ou as cavas foram ficando muito profundas, explodiu o ouro lá em Minas Gerais, que era um local que, né, assim, segundo diziam, se tropeçava nas pedras preciosas, então, e no ouro. E aí então aqui foi abandonado, vamos dizer assim. Abandonado muito entre aspas, porque não existia tecnologia para mineração como existe hoje. E essas áreas todas pertencem a uma pessoa só que está explorando, até que a gente sabe, o granito da região, né? Então essa é a parte histórica bem interessante mesmo da região. Falando do aspecto que vocês estão vendo aqui, lá nós temos já toda a zona leste de São Paulo, Penha, Tatuapé, e todos os primeiros edifícios. Normalmente até agora, nós estamos já oficialmente em junho, mas esse mês essa época de outono, é porque hoje está
Choveu essa madrugada, mas normalmente quando a gente está no outono, sem essa inversão térmica que nós estamos vendo aqui agora, a gente consegue ter o horizonte muito limpo. E com esse horizonte muito limpo, a gente consegue avistar os arranha-céus de São Paulo mesmo, da capital paulista, não só da Zona Leste. Tá bem embaçado. Tá, é verdade. Então o que acontece? Olha só a importância dessa região. Nós estamos sobre uma zona de amortecimento. O que é uma zona de amortecimento? Lá é o grande adensamento urbano, aqui é o bairro, né, a periferia, que na verdade serve como uma zona de amortecimento para a floresta. Por quê? Não tem como, gente, a gente excluir a zona de amortecimento e você fazer uma barreira, como é no caso, por exemplo, do Horto Florestal, lá em Santana, onde você tá um pé na rua, com funk, com pessoas lavando carro, com buzina, com tudo, e de repente você está numa mata. Então, essa zona de amortecimento ela é extremamente importante para que os bichos, para que toda a fauna entenda que ela tem um limite, não atravesse, ou então até esse limite aqui serve como limite de segurança para essa própria fauna. Porque ele sabe, opa, começou a ficar barulhento, então para ali eu não vou. Questão de fauna também, aqui em cima, existe um equilíbrio, gente, lindo. A Márcia teve a oportunidade de ver sobre voos de gavião aqui, e aqui está em equilíbrio. Por quê? Tem o gavião e tem a coruja. Tem cobra, tem aranhas, não tem escorpião. Então, o gavião, ele faz o voo dele rasante, a coruja faz o voo dela rasante, pega os animais que rastejam e tá tudo em equilíbrio. Vem o homem, numa região como essa. Gente, esse morro, ele é usado pelas 3 grandes religiões monoteístas que a gente tem, né? Assim, então, você encontra aqui realmente todas as pessoas que têm um monte como local de oração, independente da religião, a gente os encontra aqui, né? Então, os cristãos também, a turma do judaísmo, não viu muçulmanos ainda, mas as religiões, né? Tá aqui, ó, um muçulmano. Não. Todas as religiões não só um muçulmano como um muçulmano que tem um monte como local de oração, usam esse local para orar. Só que essa atividade de oração muitas vezes ela deixa marcas, que são as fogueiras, né? Você descaracterizar o local para poder fazer uma fogueira. E também muita gente que deixa o lixo, que deixa o resíduo. O que está acontecendo com esse resíduo, gente? Esse resíduo está trazendo um desequilíbrio ambiental para cá para cima. Porque o roedor está subindo atrás do resíduo. Aí, com o roedor, você está se instalando uma outra cadeia. Porque claro que os gaviões estão fazendo as festas, só que as serpentes também fazem a festa. Então a gente não tinha avistamento de serpentes aqui em cima, até porque elas têm medo de gavião e de coruja. Mas agora a gente está começando a ver. Oferta de alimento. Exatamente, né? Que dá através de um desequilíbrio gerado pela ação humana. Não existe um plano de manejo para essa região que vocês estão vendo. Então nós estamos numa área particular, numa área que, principalmente depois do Código Ambiental que foi renovado, é impossível pensar-se em habitar, né, em lotear essa região. E esse xisto que nós estamos vendo foi o que restou de uma atividade de mineração, porque quando acabou o ouro lá embaixo, eles descobriram esse xisto, e esse xisto ele foi tratado muito tempo como ardósia, aquela ardósia de beira de piscina. Então essa é aquela mesma ardósia, parecida com aquela ardósia de beira de piscina. Então olha só, gente, isso aqui que a gente está vendo é o que restou de uma atividade que foi catalogada durante mais de 50 anos de exploração. Então imagina como deveria ser esse local na sua integralidade. Então assim, fiquem à vontade. Tem outras coisas também, eu fiz uma colinha aqui para ver o que eu lembrava sobre os aspectos, mas se alguém quiser tirar mais alguma dúvida, pode perguntar. Lá em cima, aquele pilar é o marco geodésico, né? Então é ele que marca mesmo a altitude que vocês estão no local com marcos geodésicos. Isso é muito para quem para quem tem um esporte como o de vocês, é muito legal mostrar que esteve num ponto com marco geodésico. E fiquem à vontade, curtam bastante, né? Assim, a casa é de vocês e, se possível, gente, divulguem, que já foi tentado várias vezes que a Secretaria do Meio Ambiente se debruçasse em realizar um plano de manejo para transformar essa região num parque.
essas rochas não se repetem. Vocês que passeiam por São Paulo inteiro, quem passeia pelo Brasil, sabe que essa formação não se repete. Uma vez degradada, ela não tem como ser recuperada. Só aqui. Ela é endêmica, né, vamos dizer assim, né? Que endemismo se usa para fauna e flora. Mas ela é daqui de Guarulhos. A gente não vai encontrar essa formação em mais nenhum lugar. Então, assim, aproveitem porque vocês tiveram a oportunidade de estar num local único, tá bom? Sejam felizes e curtam bastante. Valeu, Kelly. Obrigado, viu? Nada, é sempre um prazer, gente. Kelly, a coisa é ali, aqui em Guarulhos, mas lá não é mais. É também. Sim. Ali ainda é Guarulhos? Sim, Até, tudo, vai até Nazaré. literalmente até onde a nossa vista alcança. Porque seria assim, da serra para lá, até mesmo por conta desse limite geográfico, que normalmente ele é o cume, né, das colinas, das montanhas. Então, ali atrás está Santa Isabel, Sim. ali Nazaré, e lá atrás ainda dessa cadeia de montanhas, que é a cadeia cadeia Bananal, Mariporã. Tá bom?